Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Gilberto e Angelina eram um casal admirável, tanto pelo amor que compartilhavam, quanto pela forma como alcançaram sucesso em suas vidas. Eles começaram do zero, enfrentando inúmeras adversidades, e trabalhando incansavelmente para construir um futuro sólido. A humildade e a bondade eram suas marcas registradas, e mesmo após se tornarem milionários, nunca perderam o respeito e a generosidade que tinham pelos outros. Gilberto cresceu em um bairro pobre, filho de um pedreiro e uma costureira. Desde cedo, aprendeu o valor do trabalho duro e a importância de sonhar grande. Ele tinha um talento natural para os negócios, sempre procurando maneiras de ajudar sua família e ao mesmo tempo pensando em como poderia construir algo maior. Angelina, por outro lado, vinha de uma família de agricultores. Seus pais eram trabalhadores dedicados, que lutavam para sustentar os filhos com o pouco que tinham. Angelina era a filha mais velha e sempre ajudava nos trabalhos da fazenda. Sua determinação e otimismo eram contagiantes, inspirando todos ao seu redor. Gilberto e Angelina se conheceram em uma feira de negócios local. Gilberto estava tentando vender pequenos itens que ele mesmo produzia, enquanto Angelina ajudava os pais a venderem produtos agrícolas. Foi amor à primeira vista. A conexão entre eles foi imediata, e apesar das dificuldades financeiras, decidiram se casar e lutar juntos pelos seus sonhos. Os primeiros anos de casados foram difíceis. Moravam em uma pequena casa alugada, e muitas vezes mal tinham dinheiro para pagar as contas. Contudo, isso não os desanimou. Gilberto começou a investir em pequenos negócios e, com a ajuda de Angelina, que tinha um talento especial para gerenciar finanças, começaram a ver seus esforços darem frutos. Com o tempo, Gilberto abriu uma pequena loja de conveniência que rapidamente se tornou popular no bairro. Angelina, por sua vez, começou a oferecer serviços de contabilidade para pequenos empreendedores locais. A combinação dos talentos de ambos fez com que os negócios prosperassem. Eles reinvestiam cada centavo que ganhavam, sempre pensando no futuro. Enquanto os negócios prosperavam, a família também crescia. O nascimento do primeiro filho, Kelvin, trouxe uma alegria imensa para o casal. Pouco tempo depois, veio Alane, e então Yuri. A diferença de idade entre os irmãos era pequena, o que criou um laço forte entre eles desde cedo. Gilberto e Angelina eram pais dedicados, sempre presentes na vida dos filhos, mesmo com a crescente demanda dos negócios. Eles queriam garantir que seus filhos crescessem com os mesmos valores que os tinham guiado, humildade, respeito e a importância do trabalho duro. A vida, no entanto, tem suas próprias reviravoltas. Após o nascimento de Yuri, Angelina começou a sentir dores de cabeça frequentes e intensas. Preocupada, ela procurou um médico, que após uma série de exames, deu a notícia devastadora: Angelina tinha um tumor maligno no cérebro. As esperanças de cura eram inexistentes. Gilberto ficou arrasado com a notícia. A mulher que ele tanto amava, sua parceira de vida e mãe de seus filhos, estava com os dias contados. A dor era insuportável, mas ele sabia que precisava ser forte por Angelina e pelas crianças. Angelina, por sua vez, mostrou uma coragem extraordinária. Mesmo diante de um diagnóstico tão cruel, ela manteve seu otimismo e passou a dedicar cada momento aos filhos e ao marido. Os meses que se seguiram foram de extrema dificuldade. Angelina foi se debilitando progressivamente, mas nunca deixou de sorrir para os filhos e de oferecer palavras de conforto a Gilberto. Ela sabia que o tempo era curto e queria que cada momento fosse significativo. Angelina começou a escrever cartas para os filhos, algo que Gilberto só descobriu mais tarde. Em cada carta, ela deixava palavras de sabedoria, conselhos e lembranças para que eles guardassem para sempre. Ela também se certificou de que Gilberto soubesse o quanto o amava e o quão grata era por cada momento que passaram juntos. Quando Angelina finalmente faleceu, a dor foi imensurável. Gilberto se sentiu completamente devastado, como se uma parte de si tivesse sido arrancada. As crianças, ainda muito jovens, também sentiram profundamente a perda da mãe. Kelvin, Alane e Yuri se apoiaram mutuamente em seu pai para superar a dor.
Gilberto tentou continuar forte por seus filhos, mas a tristeza era constante. Ele sabia que precisava honrar a memória de Angelina, criando um lar amoroso, e continuando a ensinar aos filhos os valores que ele e sua esposa tanto prezavam. O dia do funeral de Angelina foi sombrio e cheio de uma tristeza profunda que parecia impregnar o ar. Amigos, familiares e conhecidos de longa data vieram prestar suas últimas homenagens à mulher que tinha tocado tantas vidas com sua bondade e determinação. O cortejo foi lento, cada passo carregando o peso da perda que todos sentiam. Kelvin, Alane e Yuri estavam de mãos dadas, suas pequenas faces marcadas pelo luto precoce. Gilberto, ao lado deles, lutava para manter a compostura, sua dor visível a cada movimento. Ele se manteve forte para os filhos, mas por dentro estava desmoronando. A cerimônia foi conduzida com solenidade. O pastor falou sobre a vida exemplar de Angelina, sobre sua coragem diante da doença e sobre o amor que ela sempre demonstrou por sua família e amigos. Cada palavra era uma faca no coração de Gilberto, lembrando da mulher extraordinária que havia perdido. Durante o velório, muitas pessoas se aproximaram de Gilberto para oferecer condolências. Ele ouviu histórias sobre Angelina, histórias que ele conhecia bem e outras que ele descobria naquele momento. Eram lembranças que pintavam um quadro de uma vida cheia de significados, marcada por atos de gentileza e generosidade. Quando chegou o momento do adeus final, Gilberto segurou as mãos dos filhos e caminhou até o caixão. Ele se inclinou e sussurrou palavras de amor e saudade para Angelina, prometendo que cuidaria bem dos filhos e honraria sua memória. Os olhos de Kelvin, Alane e Yuri estavam cheios de lágrimas, e eles abraçaram o pai com força, procurando consolo no único pilar que lhes restava. Com o passar dos anos, a ausência de Angelina foi sentida em cada canto da casa. Gilberto fez tudo o que pôde para criar um lar amoroso, e ensinar nos filhos os valores que ele e Angelina tanto prezavam. No entanto, à medida que Kelvin, Alane e Yuri cresciam, algo começou a mudar. A adolescência trouxe uma transformação inesperada. Kelvin, o mais velho, começou a passar mais tempo fora de casa, sempre em festas e eventos sociais. Alane, que tinha um espírito aventureiro, começou a se interessar por roupas de grife e viagens luxuosas. Yuri, o mais jovem, seguia os passos dos irmãos, absorvendo suas atitudes e comportamentos. Os três irmãos começaram a se tornar mimados, cada vez mais exigentes e focados em bens materiais. As lições de humildade e trabalho duro que Gilberto e Angelina haviam tentado ensinar pareciam ter sido esquecidas. O dinheiro, que antes era apenas uma ferramenta para garantir segurança e conforto, agora se tornava um objetivo em si mesmo para os filhos. Gilberto observava essa mudança com um coração pesado. Ele tentava conversar com os filhos, lembrá-los dos valores que Angelina tinha ensinado, mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. Kelvin, agora com uma personalidade dominante, desdenhava dos conselhos do pai. Alane, sempre preocupada com a aparência, raramente se importava com o que ele dizia, enquanto Yuri, buscando aceitação entre os irmãos mais velhos, seguia a mesma linha de comportamento. As festas em casa se tornaram frequentes, e o som alto da música e das risadas ecoavam pelos corredores da casa, que um dia fora um lar de paz e amor. Os gastos excessivos se tornaram rotina, e os irmãos pareciam estar sempre buscando a próxima grande emoção, o próximo luxo para ostentar. Gilberto se sentia cada vez mais isolado. A dor da perda de Angelina nunca realmente passou, e agora era exacerbada pela visão de seus filhos se afastando dos valores que ela tanto prezava. Ele tentava discipliná-los, estabelecia regras e limites, mas era constantemente ignorado ou desafiado. Os jovens se importavam apenas com o dinheiro e a liberdade que ele proporcionava. As lições de humildade, respeito e gratidão foram sendo esquecidas, substituídas por uma busca incessante por prazeres efêmeros. Gilberto se encontrava muitas noites sozinho, olhando para fotos antigas da família, tentando encontrar uma maneira de trazer de volta a harmonia e o amor que um dia preencheram sua casa. Com o passar dos anos, o tempo começou a cobrar seu preço de Gilberto. Já na velhice, sua saúde começou a declinar. O homem forte e resiliente, que havia enfrentado tantas adversidades na vida, agora se encontrava frágil e vulnerável.
foi diagnosticado com uma doença degenerativa que lentamente foi tirando sua autonomia, deixando-o cada vez mais dependente dos cuidados de outros. Os filhos, percebendo a gravidade da situação, começaram a mudar seu comportamento em relação ao pai. Os filhos que antes só se importavam com festas e luxos, de repente, começaram a mostrar um interesse renovado em Gilberto. Mas esse interesse não vinha do coração, e sim de um lugar de avareza e cálculo. Cada um queria garantir sua parte da herança, e isso desencadeou uma competição sutil, mas feroz, entre os irmãos. Kelvin, o mais velho, começou a visitar o pai com mais frequência, sempre trazendo presentes caros e demonstrando uma preocupação exagerada. Ele ficava horas ao lado de Gilberto, lendo para ele e ouvindo suas histórias, mas suas palavras eram vazias, destituídas de verdadeiro afeto. Alane, por sua vez, começou a organizar eventos familiares, tentando mostrar que era filha dedicada e amorosa. Ela contratava os melhores cuidadores e assegurava que a casa estivesse sempre impecável, mas seus olhos estavam sempre no futuro, calculando a riqueza que herdaria. Yuri, o mais jovem, que sempre seguia os irmãos mais velhos, também entrou na disputa. Ele começou a acompanhar o pai nas consultas médicas, mostrando uma paciência e dedicação que nunca havia demonstrado antes. Sempre se certificava de que Gilberto tinha tudo de que precisava, mas sua mente estava mais focada nos bens e propriedades que ele esperava possuir. Essa competição tornou-se cada vez mais evidente. Os irmãos começaram a discutir sobre quem estava cuidando mais do pai, quem estava gastando mais tempo e dinheiro com ele. As brigas eram frequentes, e muitas vezes violentas, cada um tentando provar que era o mais devotado, na esperança de ganhar uma parte maior da herança. Gilberto, em sua fragilidade, percebeu essa mudança. Ele via através das ações e palavras dos filhos, sentindo que o amor e o carinho que eles demonstravam não eram genuínos. Ele sentia a frieza nos abraços, a falsidade nos sorrisos, e isso devastava. A casa, que um dia foi um refúgio de amor e união, agora estava cheia de tensão e ganância. A doença de Gilberto progrediu, e ele passou a depender mais dos cuidados dos filhos. Apesar da atenção que recebia, sentia-se cada vez mais sozinho. As visitas dos filhos, que deveriam ser reconfortantes, apenas lembravam-lhe da ausência de Angelina e da deterioração dos valores que eles haviam tentado incutir nos filhos. As discussões sobre a herança se tornaram mais intensas. Kelvin, Alane e Yuri não disfarçavam mais suas intenções. Começaram a pressionar o pai para que revelasse seus planos sobre a divisão dos bens. Cada um queria assegurar que sua parte estava garantida, sem considerar o impacto emocional que isso estava causando em Gilberto. Ele se sentia traído e desamparado, lembrando dos tempos em que ele e Angelina sonhavam com um futuro brilhante para os filhos. Agora, via esses sonhos desmoronarem, substituídos pela ganância e pelo egoísmo. O homem que havia trabalhado tanto para garantir uma vida melhor para sua família, agora se via cercado por filhos que pareciam apenas querer sua morte para usufruir do dinheiro que ele havia acumulado. Gilberto passava muitas noites em claro, refletindo sobre onde havia falhado como pai. Ele lembrava das lições de humildade e generosidade que ele e Angelina tinham tentado ensinar e se perguntava como tudo havia dado tão errado. A dor física de sua doença era quase ofuscada pela dor emocional, de ver seus filhos se tornarem pessoas tão diferentes do que ele havia imaginado. Os dias passavam lentamente, cada um trazendo uma nova decepção. A competição entre os irmãos, longe de diminuir, apenas se intensificava. A casa, uma vez cheia de risos e alegria, agora ecoava com discussões e acusações. Gilberto, sentado em sua cadeira, observava essa destruição emocional, sentindo-se impotente para mudar o curso dos eventos. A cada visita, a cada gesto de falso carinho, Gilberto se retirava um pouco mais para dentro de si, buscando refúgio nas memórias dos tempos mais felizes com Angelina e os filhos ainda pequenos. Ele sabia que o fim estava se aproximando, e a amargura da desilusão pesava mais do que a própria doença. Na noite em que Gilberto partiu, a tristeza parecia cobrir o ambiente como uma manta pesada. A casa estava silenciosa, interrompida apenas pelos sombrios ruídos da doença que havia consumido Gilberto.
Ele se foi com o coração despedaçado, levando consigo uma imensa dor e um sentimento de traição. O funeral foi um espetáculo de tristeza superficial e comportamento calculista. Os filhos de Gilberto, Kelvin, Alane e Yuri, estavam presentes, vestidos de preto e com rostos marcados pela dor, que parecia não corresponder à intensidade da realidade. Seus soluços e lágrimas eram, em grande parte, encenações, uma fachada para o desejo imenso de passar rapidamente para a parte do testamento. O luto deles não passava de uma performance, para garantir o que eles esperavam ser um futuro promissor. Enquanto isso, os amigos de Gilberto, que verdadeiramente o admiravam e o respeitavam, estavam presentes para prestar suas últimas homenagens. Seus olhares eram cheios de compaixão e sinceridade, oferecendo um contraste gritante com o comportamento dos filhos. Esses amigos lembravam de Gilberto não apenas como um homem de sucesso, mas como alguém que havia tocado suas vidas de maneira significativa, e sua presença trouxe um pouco de leveza e humanidade ao ambiente carregado de falsidade. Após a cerimônia, todos se dirigiram para a sala, onde o advogado estava preparado para ler o testamento. A tensão no ar era palpável. Os filhos de Gilberto estavam ansiosos, mal podendo esperar para descobrir como a herança seria dividida. Quando o advogado começou a falar, seus olhos se moveram para os filhos, que estavam sentados em uma fila, suas expressões revelando uma mistura de expectativa e apatia. Ele limpou a garganta e começou a ler as disposições do testamento. O conteúdo era simples, mas o impacto foi profundo. A herança de Gilberto seria dividida igualmente entre Kelvin, Alane e Yuri. No entanto, havia uma condição surpreendente em comum. Os três irmãos teriam que morar em uma cabana, localizada dentro do cemitério onde Gilberto havia sido enterrado. Eles deveriam viver lá por um período de 7 meses e trabalhar no cemitério para se sustentar. O advogado explicou que, ao final desse período, seriam guiados a um lugar onde receberiam a recompensa. As palavras do advogado pairaram no ar como um peso insuportável. Os três irmãos empalideceram, seus rostos revelando uma mistura de choque e descrença. Morar no cemitério? Trabalhar lá. Parecia uma punição cruel e incompreensível, um castigo disfarçado de um presente. O conceito era completamente fora do comum, e a ideia de ter que compartilhar uma vida tão inusitada e desconfortável juntos causou um silêncio atordoante na sala. Kelvin foi o primeiro a quebrar o silêncio. Movido pela ganância e pelo desejo de garantir a parte que considerava sua, ele olhou para os irmãos e, com uma expressão de resignação misturada com determinação, declarou que aceitava a condição. Alane e Yuri, ainda chocados, olharam para o irmão mais velho. Havia uma dúvida evidente em seus olhos, mas a pressão e a perspectiva de perder a herança fizeram com que se conformassem com a decisão de Kelvin. Depois de um momento de hesitação, Alane e Yuri também concordaram, embora claramente relutantes. Cada um deles estava lutando com a ideia de passar 7 meses em um cemitério, um lugar que, para a maioria, representava um símbolo de medo e desconforto. Mas a promessa de uma recompensa no final, e o medo de não obter nada se decidissem recusar, pesaram mais fortemente. Os três irmãos se levantaram, suas expressões mostrando uma mistura de resignação e expectativa. O advogado, após garantir que a aceitação das condições fosse registrada, entregou a eles as chaves da cabana no cemitério e um resumo das tarefas que teriam que realizar para se sustentar. A cabana era antiga e modesta, situada no fundo do cemitério, rodeada por lápides e monumentos. A visão de onde teriam que viver nos próximos 7 meses parecia quase surreal. A ideia de ter que trabalhar em um ambiente que muitos considerariam sinistro, apenas para obter a parte da herança, era um teste de paciência e caráter. Cada um dos irmãos sabia que essa jornada exigiria mais do que apenas uma adaptação física, seria também uma prova emocional e psicológica. Assim, com um sentimento de inevitabilidade, Kelvin, Alane e Yuri se prepararam para o que seria, sem dúvida, um desafio difícil e inesperado. Assim que os três irmãos chegaram à cabana no cemitério, foram imediatamente confrontados com a realidade de seu novo lar. A cabana, uma construção modesta, parecia quase uma relíquia do passado, com paredes de madeira envelhecida que rangiam a cada movimento.
O telhado era coberto de telas simples, e a pintura externa estava desbotada, revelando um tom cinza e desbotado. As janelas pequenas, emolduradas por cortinas de tecido grosso e desbotado, davam uma visão limitada do mundo exterior, com os túmulos e lápides visíveis ao longe. Dentro da cabana, o mobiliário era rudimentar e carecia de qualquer conforto que os irmãos haviam conhecido. A sala de estar continha uma mesa de madeira escura, um tanto rachada, rodeada por cadeiras simples e desconfortáveis. Os colchões eram finos e usados, estendidos em camas de estrutura básica que mal pareciam suportar o peso dos irmãos. Em um canto, um fogão antigo de ferro estava coberto de poeira, e uma pequena lareira ao lado prometia aquecer o ambiente, mas apenas de forma esparsa e ineficaz. A cabana estava equipada com os itens mais essenciais e nada mais, uma expressão crua de simplicidade. Kelvin, Alan e Yuri se viram forçados a deixar para trás suas roupas de grife e acessórios caros. Seus armários, que antes estavam repletos de ternos elegantes, vestidos caros e sapatos de designer, estavam agora vazios, e suas joias e relógios luxuosos não tinham lugar na nova realidade. Em vez disso, eles vestiram roupas simples e desconfortáveis, preparadas para eles, camisas de algodão, calças de tecido grosso e sapatos de couro baratos. As roupas estavam um pouco largas e não eram nada elegantes, mas eram o que tinham para enfrentar o novo dia. As primeiras noites na cabana foram particularmente perturbadoras. A sensação de estar cercado por lápides e a falta de qualquer outro som além do sussurrar do vento e dos corvos distantes criavam uma atmosfera opressiva. O ambiente parecia sufocante, e o barulho das árvores balançando e dos animais noturnos acrescentava um tom sinistro à experiência. O frio penetrante das noites fazia com que a lareira, que era mal abastecida, não fosse suficiente para aquecer a cabana. Os irmãos sentiam um desconforto constante e um medo crescente, que parecia apenas intensificar à medida que as noites passavam. Em vez de encontrar algum consolo ou adaptação ao novo ambiente, os irmãos encheram a cabana com suas queixas e reclamações. Suas conversas eram dominadas por expressões de descontentamento e desdém pela nova situação. Eles lamentavam a perda de suas vidas luxuosas e se dedicavam a recordar com nostalgia os confortos que haviam deixado para trás. As lembranças das festas extravagantes, das viagens internacionais e dos jantares sofisticados eram frequentemente mencionadas, como se fossem um lembrete constante do que haviam perdido. As tarefas diárias no cemitério eram desafiadoras e, para eles, um peso adicional à sua nova realidade. Entre as responsabilidades estavam cavar buracos para novos túmulos, carregar caixões pesados e preparar os corpos para o enterro. As ferramentas utilizadas eram rudimentares, pás desgastadas, enxadas antigas e caixões de madeira simples. O trabalho físico intenso contrastava fortemente com o estilo de vida que haviam conhecido, e a necessidade de se adaptar a essas tarefas pesadas era um desafio constante. Cada novo enterro trouxe uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. Os irmãos eram confrontados com a realidade de que muitas das pessoas que haviam acumulado grandes fortunas em vida agora estavam reduzidas a simples corpos em caixões. O contraste entre os caixões adornados com ouro e prata e a frieza do solo onde seriam enterrados começava a se destacar para eles. O ambiente que antes parecia repulsivo estava agora se tornando um cenário de profundas reflexões. Os caixões frequentemente contavam com itens valiosos, mas ao serem colocados no solo, essas posses tornavam-se relevantes. Os irmãos observavam que, apesar da ostentação em vida, muitos dos falecidos estavam cercados apenas por um grupo pequeno de pessoas, ou em alguns casos, morriam na mais completa solidão. A riqueza não poderia acompanhá-los para o além, e muitos dos mortos estavam enterrados sem qualquer demonstração real de afeto, apenas com sinais de status e poder que não tinham mais importância. À medida que o tempo passava, os irmãos começaram a ver o impacto da riqueza e do status sobre a vida e a morte. Observar os defuntos em seus caixões, ricos ou pobres, criava um espelho cru de suas próprias vidas e atitudes. Eles notaram que as sepulturas variavam em termos de riqueza, mas a verdade sobre a morte era que, independentemente do quanto alguém havia acumulado em vida, todos partiam do mesmo jeito.
Alguns eram enterrados com grande pompa, cercados por flores e elogios, enquanto outros eram colocados em túmulos sem nenhuma marca de afeto real. As conversas entre os irmãos começaram a refletir essas observações. O valor das posses materiais tornou-se um tema constante de debate. Eles discutiam sobre como a vida é efêmera e como no final, o que importa realmente não é o que se tem, mas o que se deixa para trás em termos de relações e legado. A cada enterro, suas discussões ganhavam profundidade, refletindo uma crescente introspecção sobre a futilidade de sua antiga busca por status e riqueza. Os irmãos começaram a perceber que, apesar de suas diferenças de status e riqueza, a vida e a morte eram universais e iguais para todos. As experiências que antes pareciam ser uma punição, começaram a se transformar em uma jornada de autorreflexão. A cada dia no cemitério, eles se confrontavam com a verdade nua e crua sobre a mortalidade e a verdadeira natureza da existência. O luxo que haviam valorizado tanto não tinha valor algum no silêncio dos túmulos, e o verdadeiro significado da vida estava se revelando para eles, de uma maneira que nunca haviam imaginado antes. Os 7 meses que os irmãos passaram no cemitério transformaram suas vidas de maneiras que nunca haviam imaginado. Eles se viam agora de uma forma diferente, com uma nova compreensão sobre o valor das coisas. O luxo que haviam uma vez valorizado parecia tão distante e insignificante, frente às lições dolorosas que haviam aprendido. Com a aproximação do fim do período estipulado, uma sensação de expectativa misturada com apreensão tomou conta deles. O dia finalmente chegou, e o advogado fez a sua visita à cabana. O clima estava carregado de tensão e curiosidade. O advogado entrou, observando a cabana com um olhar avaliador, antes de se dirigir aos 3 irmãos. Ele os encontrou em um estado de reflexão profunda e silenciosa, os rostos marcados por um cansaço genuíno e por uma nova perspectiva sobre a vida. Chegou o momento de cumprir a última parte da herança, disse o advogado, com um tom de voz que misturava solenidade e um toque de empatia. Vocês passaram por uma transformação notável, e isso foi exatamente o que seu pai desejava. Os irmãos se levantaram e seguiram o advogado até o cemitério, onde a lápide de Gilberto estava situada ao lado da de Angelina. A lápide de Angelina era discreta, com uma inscrição simples e elegante, que expressava a ternura e a paz que ela havia deixado para trás. A presença da lápide de Angelina, que os irmãos nunca haviam notado anteriormente, fez com que uma onda de arrependimento os atingisse. A dor e a perda que eles haviam ignorado por tanto tempo, agora se manifestavam de maneira palpável. O advogado retirou 4 cartas de uma pasta. 3 delas estavam endereçadas a cada um dos filhos, escritas por Angelina, enquanto a 4ª era de Gilberto para todos eles. Ele começou a ler a primeira carta em voz alta, com uma voz que carregava um peso de sinceridade e emoção. A carta começava com uma introdução calorosa e carinhosa de Angelina. Meus queridos filhos, se estão lendo isso, significa que passaram por momentos difíceis e transformadores. Quando eu fui diagnosticada, sabia que minha partida estava próxima, mas o que mais desejava era que vocês pudessem entender a verdadeira essência da vida antes que fosse tarde demais. Lembro-me de todos os momentos felizes que passamos juntos, e meu maior desejo era ver vocês crescendo não apenas em riqueza, mas em amor e sabedoria. Angelina continuava descrevendo seu amor profundo por cada um deles, e expressava seu desejo de que eles encontrassem a felicidade verdadeira e a realização pessoal. Seus conselhos eram cheios de esperança e de um entendimento profundo sobre o que realmente importa na vida. A leitura dessas palavras trouxe lágrimas aos olhos dos irmãos, cada um começando a sentir a dor de não ter apreciado o amor e a presença de seus pais como deveriam. O advogado então passou a ler a segunda carta, escrita para o filho Kelvin. As palavras eram sinceras e encorajadoras, refletindo o desejo de Angelina de que Kelvin encontrasse paz e significado fora do mundo material. Kelvin, meu filho amado, sei que você sempre foi ambicioso e determinado, mas espero que você compreenda que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas nos relacionamentos e nas conexões que formamos. A vida é preciosa, e ao focar apenas em acumular bens, você pode ter perdido de vista o que realmente importa. Lembre-se sempre de valorizar aqueles que estão ao seu lado e de buscar a felicidade genuína em cada dia. A carta para Lerne foi lida em seguida.
Alane tinha sempre sido a filha que buscava aprovação e sucesso, e a carta de Angelina refletia um desejo de que ela encontrasse seu próprio caminho para a realização e para o amor. Alane, minha querida, você sempre foi cheia de sonhos e aspirações. Mas lembre-se de que, sem amor e compreensão, esses sonhos podem se tornar vazios. Que você aprenda a valorizar as coisas simples e verdadeiras da vida e que encontre alegria no amor e na família, que são as coisas que realmente importam. Finalmente, o advogado pegou a última carta, escrita por Gilberto. A leitura começou com uma pausa, enquanto o advogado se preparava para compartilhar as palavras finais de um pai que havia tentado, com todas as suas forças, ensinar uma lição valiosa aos filhos. Meus amados filhos, se estão lendo isto, significa que o tempo passou e que vocês passaram por uma jornada dolorosa e reveladora. Eu sempre quis que vocês soubessem que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em como vivemos e amamos. A perda de sua mãe me deixou devastado, mas nunca deixei de acreditar no potencial de vocês para se tornarem pessoas melhores. Gilberto continuava, revelando seu coração partido e sua esperança de que seus filhos pudessem encontrar a verdadeira felicidade. Eu vivi uma vida cheia de desafios e conquistas, mas o que eu mais aprendi é que o amor e a compaixão são os verdadeiros tesouros. Se vocês puderem aprender a valorizar as pessoas ao seu redor e a viver com integridade e bondade, terão alcançado mais do que qualquer riqueza material poderia oferecer. Minha maior tristeza foi ver vocês se afastando do que realmente importa, e minha esperança é que, ao ler estas palavras e terem passado esses 7 meses de aprendizados, vocês possam encontrar a paz e a verdade que buscam. Os irmãos ouviram cada palavra com o coração pesado e as lágrimas escorrendo pelos rostos. Eles caíram de joelhos ao lado das lápides de seus pais, sentindo o peso esmagador de suas atitudes passadas e a dor da perda de um amor que havia sido profundamente verdadeiro e incondicional. As palavras de Gilberto, agora mais do que nunca, ressoavam com um impacto profundo e doloroso. Eles estavam confrontados com a realidade de que haviam perdido não apenas a presença de seus pais, mas também a oportunidade de viver uma vida significativa, cheia de amor e conexão genuína. O momento estava carregado de uma tristeza silenciosa e profunda, enquanto os irmãos se viam imersos em um mar de arrependimento e reflexão, finalmente compreendendo o verdadeiro valor das lições que haviam sido ensinadas por seus pais, mas que, por tanto tempo, haviam ignorado. Após o emocionante encontro no cemitério e a revelação das cartas, os 3 irmãos retornaram para a mansão, seus corações pesados e suas mentes repletas de novas perspectivas. A grande casa, uma vez um símbolo de opulência e riqueza, agora parecia diferente para eles. O luxo e o esplendor que antes tinham sido sua principal fonte de desejo e competição, agora se apresentavam de uma forma mais fria e distante. Quando chegaram, encontraram a mansão exatamente como haviam deixado, com seus móveis luxuosos, obras de arte caríssimas e uma infinidade de objetos de valor. No entanto, ao olhar para tudo isso, o sentimento que dominava seus corações não era mais a ganância ou o desejo de possuir. Em vez disso, uma sensação de desilusão tomou conta deles. As riquezas que antes haviam representado sucesso e poder, agora se revelavam vazias, um mero acúmulo de coisas que, no final, não poderiam acompanhá-los para o além. A visão do dinheiro espalhado em cofres e os móveis de luxo dispostos com precisão meticulosa parecia agora uma ironia amarga. Tudo aquilo que por tanto tempo fora a meta de suas vidas, agora parecia um lembrete constante da futilidade de valorizar o material acima do imaterial. Os irmãos, sentados juntos em um dos salões da mansão, começaram a refletir sobre a verdadeira natureza da riqueza. O brilho das joias e o esplendor dos objetos finos não poderiam substituir o amor e a conexão humana que haviam perdido ao longo do caminho. Com o tempo, os irmãos tomaram uma decisão transformadora. Eles decidiram usar sua herança não para satisfazer seus próprios desejos egoístas, mas para fazer a diferença na vida dos outros. Eles se dedicaram a ajudar pessoas necessitadas, apoiando orfanatos, lares para idosos e famílias em situação de vulnerabilidade. A ideia de contribuir para a melhoria da vida das pessoas, em vez de acumular mais bens, trouxe um novo propósito para suas vidas.
Eles se envolveram ativamente em projetos comunitários, distribuindo alimentos, financiando a educação de crianças carentes e apoiando iniciativas para a saúde e bem-estar de pessoas desfavorecidas. A cada vez que ajudavam alguém, sentiam uma satisfação e uma alegria que o dinheiro e o luxo nunca haviam proporcionado. O sorriso genuíno e o agradecimento sincero das pessoas que receberam ajuda aqueciam seus corações e lhes davam uma sensação de realização e propósito. Os irmãos passaram a valorizar cada gesto de bondade e cada pequena mudança que poderiam fazer na vida dos outros. Eles se engajaram em trabalho voluntário, oferecendo seu tempo e suas habilidades para causas que lhes pareciam importantes. Essa nova forma de viver trouxe uma paz interior e uma felicidade que havia sido inconcebível antes de sua experiência transformadora no cemitério. Enquanto o tempo passava, os irmãos se tornaram conhecidos, não mais como os herdeiros de uma vasta fortuna, mas como benfeitores dedicados. Suas ações falaram mais alto do que qualquer riqueza material poderia ter feito, e a maneira como ajudavam os outros se tornou um reflexo de seu verdadeiro caráter. Eles haviam encontrado um novo caminho, um que estava repleto de amor, empatia e um senso de propósito, e assim, suas vidas ganharam um significado mais profundo e gratificante. Os irmãos entenderam finalmente que, no final, o que realmente importa não são os bens que acumulamos, mas a maneira como vivemos e o impacto que temos sobre o mundo ao nosso redor. Cada sorriso e cada agradecimento eram para eles uma prova de que estavam finalmente no caminho certo. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!